que vamos, e a gente está com a estatística na área. E claro, né, a gente vem sempre trazendo passo a passo nos assuntos. A gente começou definindo, trabalhando as variáveis, o que é população, o que é amostra. Passamos por moda, média e mediana. Que são os 3 M's, os queridinhos da estatística. E a aula anterior foi frequência, né? Frequência. Uma frequência positiva, frequência relativa, frequência absoluta. E claro, eu acho que está faltando um fechamento legal com tudo isso. O último mapa conceitual que estava na aula anterior trazia do lado assim umas informações gráficas, colocar os detalhes nos gráficos. Então, eu acredito que foi isso que nós chegamos agora. É verdade, né? Porque tudo se finaliza com a parte gráfica. Então, dentro de uma pesquisa estatística, a gente coleta os dados, né? Vai em campo, coleta, faz aquele quantitativo, vamos dizer assim, ou seja, qualitativo. Depois a gente organiza isso numa tabela. Isso. Certo? Organização dos dados. E claro que depois dessa coleta, organização, a gente vai fazer essa representação graficamente, que é aquilo que a gente chama de o reflexo de tudo, né? O cara crachá, é onde a gente vê, visualiza a pesquisa aplicada. É aquela conversinha do desenho. Desenha para mim? Tem que desenhar? Tem que desenhar. Então, o gráfico é esse desenho que vai te mostrar tudo o que aconteceu ou que vai acontecer em determinadas situações. Isso. E aí nós temos vários tipos de gráfico, tá? Podemos usar eles em várias situações diferenciadas. Claro que tem gráficos que têm uma tendência a determinados assuntos, né? Então aqui a gente vai conhecer alguns gráficos e a gente vai mais ou menos mostrar para vocês qual o gráfico que a gente usa em determinadas situações. Claro que isso não é uma regra, tá? Então a gente pode usar um gráfico de linhas em uma pesquisa eleitoral? Pode. Mas também pode usar um gráfico de colunas? Pode também, né? Mas tem aqueles que a gente tem mais habitual de ser usado em determinada característica do problema, tá? Mas a gente vai ver alguns tipos aqui, não são todos, tá? Tem outros tipos, mas a gente elencou 4 tipos aqui pra gente trabalhar com vocês na aula de hoje. Certinho? Certinho. Vamos que vamos então, hora de aula 86. Bora ver. Então nós estamos na parte 4 de estatística, né? Dentro disso a gente vai ver gráfico de barras ou colunas. Né? Gráfico de barras horizontais, porque esses aqui são verticais, né? Certo? Isso. E depois? Gráfico de segmentos ou linhas. E finalizando, o gráfico de setores ou pizza, certo? Certo. Então, esses tipos de gráficos a gente vai mostrar na aula de hoje, um por um, com bastante exemplos. Tudo bem legal para vocês compreenderem a nossa aula, certo? Certo. Vamos então de homenagem do dia. Olha que legal. O oferecimento da aula de hoje vai para a professora Glaucileide, do primeiro ano C. Uma turminha pequena, relativamente pequena, aí 5 alunos, né? E a professora linda no nosso meio aqui. Vamos com eles aqui fazer o nosso registro, a nossa foto? Vamos. Professora Glaucileide mandou a foto dos meninos. A professora bem longe. É pra cá, né? Que eu tenho que ficar assim, que eu vou ficar igual as meninas. Espera aí. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para ficar na foto. Assim, ó. Aqui, ó. Isso, pronto. Encaixamos na foto, entramos no registro deles. Muito legal, né? E de onde que eles são? Muito... Mas aqui tem uma coisa boa. Gente aqui, ó. linda, né? Mas tão pouquinhos. Aqui já veio pra gente mapa mental dessa escola aqui já. Já veio essa escola aqui. E veio uma informação importantíssima deles também. Mas eu vou falar daqui a pouquinho só. Primeiro vamos descobrir de onde que eles são. Vamos ver então. A escola é a Escola Joaquim Pereira da Rocha, extensão João Paulo II, município Machadinho do Oeste, Rondônia. E aí, sabe qual que é a informação que chegou de lá? E a professora falou assim, olha, faça isso e eles vão entender. Vai dá mais um clique, dá mais um clique aí. Mais um clique? Vamos ver. Aí, agora. Gente, não aguento mais. Que bolo foi esse? Que bolo foi esse? Eu quero saber, hein? Quem que fez esse bolo? Não aguenta mais. Gente, aqui tem as operações. Eu acho que eles estão dizendo que não aguentam mais matemática, né? Será? Oxe, tadinho, gente. Também, né? 96 aulas. Não é para qualquer um, né, galera? Realmente é aquela mistura de sentimento, né? Eu gosto, mas já chega. Tá bom, legal, mas já recebo. Tá bom, mas tem muito. Tá bom, mas tem muito. Mas olha aqui, fica o nosso carinho para vocês. Aqui a gente tá com a brincadeira, porque a professora realmente mandou a foto do bolo, né? E a gente gosta de compartilhar aí com vocês. Mas claro que... Mas tem algum significado lá, porque ela falou assim, professor, coloque lá que eles vão entender.
Então, pronto. Então, tem significado. Eu tô meio assim, eu vou perguntar depois qual que é o significado, mas tem. Tem, né? Mas, ó, fica o nosso carinho, tá? Os nossos meninos lindos nessa escola, Joaquim Pereira da Rocha, Extensão João Paulo II, em Machadinho do Oeste, e a professora Glauci Leide, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem sempre estudiosos, né? Não deixem... Não desistam, não desistam. dos seus sonhos, Continue. dos seus ideais. Vamos em frente, tá bom? Beijo aí, carinho por todos. Vamos em frente, então, depois do nosso bolo. Não aguento mais, mas tem mais um pouquinho. E aí, tudo isso, todos esses gráficos. Todos aqueles gráficos a gente vai estudar na aula de hoje. Todos. Oh, meu Deus, tudo isso. Por isso que veio o bolo, não aguento mais. Ah, é verdade. É muita coisa. Mas falta pouco, calma. Né? Aula 86, então faltam 10. Aí tira 2 de prova, faltam 8. 8. Uma quiz revisional, faltam 7. Uma de desafios matemáticos. Então falta só 6. Falta 6. Então, realmente, de conteúdo, já está no finalzinho, né, galera? E é isso, a gente vem com força total, né? Com força máxima para explicar esse assunto para vocês. Então, são vários tipos de gráfico, mas a gente vai estudar um a um, dando exemplos, como sempre. Então, vai ficar de boa, de certeza vai dar certo. Vamos lá? Vamos. Então, nessa energia boa, a gente vai para a construção gráfica. Olha lá na telinha. Antes de falar em gráficos, tema que cai nos vestibulares e cai muito no Enem, devemos compreender o que são tabelas, tá? Porque os gráficos vão ser trabalhados, vão ser identificados a partir de tabelas. Isso mesmo. Então tá, né? Então as tabelas são o que mesmo? Será que vocês sabem o que são lembra? tabelas? Procura aí no dicionário o que são tabelas. Para a matemática, muito utilizado, tá? Porque as tabelas, elas trazem esse conceito, ó. Um quadro que resume um conjunto de dados, dispostos segundo linhas e colunas de maneira sistemática. Então, quando a gente fala de tabelas, a gente está falando de linhas e colunas, né? Representadas num quadro organizador, entendeu? Então, para quem ficou com dúvida aí do que são tabelas, né? Quem tá com dúvida do que são tabelas, então a gente já informou vocês. É um quadro organizador. Quando a gente coleta os dados, por exemplo, pessoas que pegaram dengue, né? Quantos são do sexo masculino, quantos são do sexo feminino, você pode separar assim também, ou por bairro. Nós fizemos também aqui com vocês as pesquisas, né? Do dado, jogamos os dados, 1, 2, 3, ali é uma tabela. A tabela pode ter linhas e colunas em quantidades variadas. Isso é tabela. Isso. Linhas então, e colunas. Um quadro organizador e linhas e tabelas. Quando a gente trabalha hoje em dia, não tanto, né? Mas as matrizes, né? A gente trabalhava muita parte matricial, né? Ainda trabalha um pouquinho, né? Lá no segundo ano, né? Sim. Isso. Quando a gente trabalha as matrizes, que vocês vão ver, é uma organização tabelada em linhas e colunas de forma sistemática, certo? Beleza. Então, beleza. Então, por que antes de falar de gráfico a gente tem que falar de tabela? Porque é um processo. Que é um processo. Né? Constrói a tabela, depois joga no gráfico. Fizemos isso no primeiro ano, na unidade 2, função. Lembrei agora. Nós pegávamos a tabela, aí nós tínhamos valores de x, nós tínhamos a função, achávamos o y. Pegávamos depois x e y e representávamos no gráfico. Verdade. E a gente achou que estava falando com pessoas que não tinham tanta praticidade. E eles estão lá bem assim, ó, professora. Já sei. Então vamos avançar, já sabemos. Aí na telinha, então, agora, a utilização das tabelas, olha lá. São frequentes na estatística, por quê? Porque as tabelas servem para organizar e tabular os dados. Já os gráficos transmitem as informações com clareza e transparência, contribuindo para uma leitura objetiva. Então é isso, né? As tabelas organizam e tabulam os dados. Os gráficos vão transmitir a transparência desse resultado, tá certo? Vamos começar? Então vamos lá. Primeiro, os gráficos. Agora vamos que vamos. Gráficos. Os gráficos constituem uma forma bem clara e objetiva de apresentar dados estatísticos. Nós temos essas apresentações a partir desses gráficos. A intenção principal, né, é proporcionar aos leitores, em geral, a compreensão dos fatos. Então, ou seja, com o gráfico, às vezes, fica bem mais tranquilo, bem mais fácil de compreender. Porque o gráfico, ele traz essa forma clara e objetiva, né? Então, o gráfico é para isso, tá? Beleza.
De acordo com a característica da informação, precisamos escolher o gráfico correto. Os mais usuais são os que a gente vai trabalhar hoje. Barras ou colunas, barras horizontais, ou seja, esse aqui são as verticais, né? Verticais. Segmentos ou linhas, setor ou pizza, certo? Então, de acordo com a característica da informação, a gente escolhe o gráfico para poder aplicar. Agora, claro, né? Pode ser que em uma determinada situação, por exemplo, numa empresa, a gente está coletando ali as vendas, né, nos meses do ano. Eu posso representar num gráfico de barras horizontais? Posso. Posso. Posso representar num de linhas também? Posso. Também pode, Até né? porque a linha representa bem, né? Vendeu mais, vendeu menos, está aumentando, está diminuindo, manteve-se constante, dá para enxergar bacana também. É legal. Então, eu assim, acho que a linha ficaria bem na parte interessante. também de pesquisas eleitorais, a gente costuma ver, né? Lá na pandemia, né, do Covid-19. Então, o que a gente via? As representações diárias do crescimento, né, de infectados, de óbitos, infelizmente. Mas aí o gráfico é que mostrava isso com clareza, né? E de cara a gente olhava o gráfico e já sabia o que estava acontecendo. Até deixando assim bem mais importante para vocês, bem mais claro, assim, os dois de barras, tanto horizontal como vertical, eles vão pontualizar um valor e vão centralizar no resultado final. O de linha, né, o autor, geralmente, quando ele faz o gráfico de linha, ele mostra que entre janeiro e fevereiro tem 30 dias, 31 dias, então vai aumentando. Então a gente consegue depois, aí acho que a gente viu isso em proporção, né, em razão. Se a gente aumentasse mais esse gráfico, nós teríamos aqui entre janeiro e fevereiro os 31 dias. Aí dava para ver quanto que teve em cada dia. Isso, dá para dispersar melhor as unidades de já medidas. no gráfico de colunas, a gente já vê uma maneira mais... 30, 50, né? então acabou. Não tem como ver diariamente, né? Muito legal esse olhar aí. A gente vai conhecer um a um, tá? Então, agora a gente começa com o gráfico de barras ou colunas. Vamos lá. Barras ou colunas. Objetivo do gráfico: representar os dados através de retângulos com o intuito de analisar as projeções no período determinado. Ele é pontual. Isso, acabamos de falar, né? Então, é no período determinado. Ponto. Se é no mês de março, mês de março. Se é no mês de maio, mês de maio. Vamos ver o exemplo? Eu acho que fica muito mais fácil. Vamos lá? Então, olha lá, um exemplo aqui de venda de bicicletas em 2009, né? Então, a gente tem uma representação gráfica aqui, por exemplo. A gente, de cara, só olhando, é um gráfico de colunas, a gente consegue ver qual mês que vendeu mais. Qual mês deu mais? Acho que é dezembro, né? É, Natal, né? Eu acho que as vendas de bicicleta aumentam aí para presentear a garotada. Qual mês vendeu menos? Menos, outubro. É, no dia da criança. Não, e olha só que legal, muito, ele destacou os meses que estão vendendo menos de vermelho. Aí ele pegou uma linha aqui imaginária, 50%, né? 50 bicicletas, e ele viu que quem atingiu 50 tá verde. 50 ou mais, que, por exemplo, o mês de maio vendeu exatamente 50. Quem atingiu menos, vendas menores que 50 unidades, ele deixou em vermelho. Olha que bacana. Então, a gente também pode fazer isso. A gente pode representar de maneira colorida, né? Diferenciar as intenções do que a gente quer representar com cores. Então, é muito bacana. O gráfico de colunas, de barras, é muito tranquilo, muito legal. Vamos mais um exemplo? Dentro do gráfico de colunas. Olha só, Lau, agora temos aqui o gráfico. Aqui não mudou as cores, tá? Não mudou as cores, mas ao lado ele fez um complemento que está bem pontual. Olha lá, janeiro, 380. Pelo gráfico, nós poderíamos até supor mais ou menos lá, mas não teríamos certeza que era 380. Mas aqui ele foi bem pontual, bem pontual. Então, esse aí está bem bacana. Bem bacana, né? Aí aqui tem a tabela e tem a representação gráfica, né? Fevereiro, 300, ó, a gente consegue visualizar aqui certinho, né? Março não deu um valor exato, por isso que a tabela, nesse caso, a tabela contribui bastante. 280, porque ele não representou todos os valores intermediários aqui entre as unidades que estão indo de 50 e 50, né? Os nossos valores. 290 em abril, ó, então essa representação exata aqui é a tabela que está mostrando já o valor exato. Certo? Beleza. Mas muito legal, né? De cara a gente consegue ver já que o mês de janeiro foi o que teve mais consumo de energia elétrica no decorrer do ano. Ou seja, férias, né? Todo mundo em casa gastou mais. Certo?
Aham. Beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos de gráfico de barras horizontais agora. Horizontais, além do horizonte, vamos lá? É igualzinho ao anterior, Só que as barras estão na posição vertical. horizontal. Não, o outro estava na horizontal. Ah, tá. O outro estava na horizontal. E o outro na vertical. O outro na vertical. E esse na horizontal. Possui basicamente as mesmas funções, então, né? E as informações e as divisões. Agora, na posição vertical vai estar as informações. Mas sim. o gráfico que vai estar horizontal. Olha aí, ó. Olha lá, né? Então, aqui, por exemplo, é o que mesmo? Teste de consumo consciente. Isso. Em várias regiões. Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis, Recife. Aí, olha só, aqui interessante que ele destacou o seguinte. Quantas pessoas aceitaram responder à enquete? Então, de azul escuro. Aqui nem está falando do resultado do consumo consciente, né? Não, está falando da aceitação. Sim, isso. Ó, aceitaram responder de azul. Boa parte, né? Muitos. No Rio de Janeiro, bem pouco, olha lá. Em Brasília, a aceitação foi maior, né? Isso. Quase aqui, acho que quase 75%. É isso. Rejeitaram ou não responderam bastante, olha só. No Rio de Janeiro, então, a rejeição foi muito maior que em qualquer outro lugar. Em média de 62% de rejeição. Lá não responderam. Por vários fatores. Aí pode ser porque não estava em casa, né? Ou não responderam, não quer dizer rejeição, né? Sim. Não respondeu. E ainda teve aqueles que rejeitaram mesmo. Nossa, no Rio. Aí assim, por aqui, ó, nós não sabemos em que período foi feito e em que momento foi feito. Mas aqui nós temos uma constatação importante. O Rio de Janeiro, por conta da violência, né, e dos índices de muito assalto e muita coisa, muita rejeição. Porque a pessoa tem medo de parar o carro, tem medo de alguém aborda na rua e acha que é outra coisa. Então, tudo isso são estudado pela estatística, tudo isso é analisado. Legal, né? Vamos a mais um exemplo das horizontais? Número de alunos matriculados em determinada universidade no ano de 2010. Olha lá. 3.000 pessoas, aqui beleza, aqui do lado ele colocou lá os cursos, né, pedagogia, bem simplificado, organizou direitinho, beleza. Administração, curso de administração, 5.000 alunos matriculados, a gente pode contar aí como os 2 semestres, né, temos 2 semestres, então tem gente que começa no início do ano, tem gente que começa no meio, mas é os matriculados no ano, tá? Gestão ambiental, 2.500, negócios imobiliários, 3.000. Então, a gente faz um link, né, da tabela com o gráfico, né, muitas das vezes a tabela ajuda bastante, quando os dados não são tão específicos no gráfico. A tabela vai dar valores mais exatos, mas o gráfico também mostra isso com clareza, quem foi mais, quem foi menos, quem é mediano, né? Eu gostei daquele lá que ele mudou com cores, das bicicletas, as vendas. Acima de 50 já botou verde. De 50 a mais, já colocou de verdinho. Isso, e 50 a menos vermelho. Isso mesmo. Então, assim, tem tudo isso, tá? Então, a gente viu o gráfico de barras verticais, que é o de colunas, e o gráfico de barras horizontais, tá? Perfeito. Calma. Respira. Respira. Respirou? Tem mais, tá? Esses só foram 2 tipos. Agora a gente vai ter mais 2 tipos para mostrar para vocês. Mas, claro, sempre com exemplos bem práticos, 2 exemplos para cada tipo de gráfico. Isso. Né? Então, acredito que está sendo bem tranquilo aí para o aprendizado, né? Na verdade, gráfico a gente vê desde pequenininho também. Lá no ensino fundamental 1, a gente já vê aquelas... tem mais casinha, mais florzinha e já vai representando, geralmente com gráfico de colunas. Isso. Né? Então, assim, a gente já vem tendo esse contato com as pesquisas e com o gráfico desde cedo. Vamos lá, então, mais um gráfico de linhas ou segmentos. Olha lá. Bom, esse daqui, né, ele tem uma simplicidade, uma clareza e traz uma veracidade pontual. Tá? O gráfico de linhas segmentadas, ele traz uma clareza e uma certa veracidade, porque se nós pudermos aumentar mais o detalhe, ele vai trazer mais informações. Sim, claro, todos procuram fazer isso, né? Mas o gráfico de segmentos ou linhas, o que o professor Maurício falou, ele é legal para um período, né? Então a gente consegue visualizar o que está acontecendo no meio do caminho. Por exemplo, né? Aqui, a vendas de um determinado funcionário dentro de uma empresa, né? Qual foi o mês que Paulo vendeu mais? Aqui, outubro, lá. Outubro. Qual mês que Paulo vendeu menos? Ixi, aí, ó, janeiro, não, julho. Julho, né?
E aí a gente vai vendo. Teve o mês de agosto e de setembro, o Paulo vendeu a mesma coisa, não foi? Olha Igual. aqui, quando fica assim, ó, se manteve constante aqui, ó. Beleza? E claro, aí o que a gente pode perceber? Olha aqui, a gente pode perceber que no gráfico de linhas, aquele que o professor Maurício falou, por exemplo, de julho a agosto, na metade de julho e agosto ele vendeu aqui, ó, foi um crescimento aqui, ele vendeu praticamente 10 unidades. Em julho foi 8 e em agosto foi 12, mas mais ou menos no meio do caminho, lá pelo dia 15, a gente consegue ver aí Olha só. as 10 unidades vendidas, ou seja, ele teve esse progresso aqui. E aí, com certeza, o administrador ou o gerente financeiro dessa empresa aqui, ela tem essas informações todas, tá? Ela tem as informações do mês, ela tem as informações do bimestre, do semestre, mas ela também tem as informações gráficas dos dias, porque eles precisam acompanhar. Tanto é que diariamente ele deve chamar alguns, ei, olha só aqui, ó, tá faltando muito para sua meta, vamos lá, vamos se esforçar, o que tá precisando? Tu acha que precisa fazer alguma coisa, tal? Isso é muito importante. Beleza, então esse gráfico de segmentos ou linhas mostra com clareza, veracidade e simplicidade a coleta de dados. Mais um exemplo? Beleza? Número de locações no primeiro semestre do ano de 2008. Os dados foram expressos em um gráfico de segmento. Olha só, de janeiro para fevereiro está caindo, né, a locação. Em janeiro tiveram muitas locações, olha lá, chegou a 300 locações. Sim, 300. Aí né? em fevereiro tem 220. Aí, olha lá, fevereiro aqui, ó. 220, bem Na verdade, é que o fevereiro tá aqui no meio, peraí. Fevereiro tá aqui, ó. no meio. Aqui. O janeiro tá aqui. Aí o março tá aqui, ó. 150, O 100, abril aqui, 150, o maio aqui e 250. o junho aqui, ó. Um pouquinho para mais de Isso. 100. Faltou os 110. pontinhos, não é? Então, isso acontece muito. E é importante que vocês saibam trabalhar Esse aqui já tava com, com os pontinhos. Os pontinhos, que faz a determinação exatamente do local, né? Aí, nessa hora, numa situação de Enem, nós temos que ficar atento. Ele quer valores pontuais ou eles querem valores próximos? Professor, e como é que eu vou saber disso? Muito simples. Na pergunta vai estar aproximadamente, mais próximo de. Né? Quando ele fizer isso, nós vamos trabalhar ali estimando valores, tá bom? E o ideal é sempre estimar valores ou múltiplos de 10 ou usando múltiplos de 5 e 10 também, que fica mais fácil de você trabalhar com as operações. Isso mesmo. O que vai acontecer agora? Vamos para o gráfico de setores ou pizza. Esse é o melhor. Aquele bem conhecido, né? Aquele bem distribuído, que a gente vai entender melhor como é que funciona agora. O objetivo desse gráfico também é expressar as informações, só que agora ele usa uma circunferência fracionada. Nós vamos fracionar uma pizza. Por isso que o nome é gráfico de pizza. É muito usado na demonstração de dados percentuais. Então, temos valores percentuais, fica muito mais prático utilizar uma circunferência, fazendo ali a nossa pizza fracionada. Muito bem. Olha, vamos de exemplo, que legal. Olha lá, então, o gráfico de setores ou pizza. O desempenho em matemática de determinada turma em determinado lugar. Bora ver. Olha lá, ó, 25% ali, o verdinho, ótimo. Aqui temos os alunos ótimos. Destacou aqui de verdinho aqui, ó, 25%. O que nós podemos guardar desses 25%? Ele é 1/4 da pizza. Ah, é verdade. Parece ali que se dividiu em 4, Se pegou dividir, um pedacinho, deixa eu pegar, né? será que tem um verdinho aqui? Tem. Ó, se eu dividir a pizza aqui em 4 partes, olha só aqui, ó. Ele é 1/4. Beleza. Só que ele colocou um outro 25% ali, não é? Ah, só que tá deitadinho. Deitadinho, mas não tem problema. Aí depois, alunos ruins, ou seja, alunos que ficaram com a nota muito baixa ali, não renderam muito bem, 15%. Ainda bem, né? Que tá um percentual pequeno até, né? Regular. 100. Regular, 25%. Então, ótimo, bom, nós temos um índice bem maior, olha só aqui, ó. Alunos bons e ótimos ficam ali na casa de 60%. Tá bom, mas dá para melhorar. Dá bom, mas dá para melhorar. Aham. Mas legal, legal. Aí, e esse aqui é o primeiro que eu vi com porcentagem. Geralmente, então, o gráfico de setores ou pizza vem em porcentagem? Vem em porcentagem. Ah, vamos ver outro exemplo, então? Olha lá.
Preferência dos clientes de uma locadora quanto ao gênero de filmes locados durante a semana. Aqui, tá? Foi um aplicativo que tem lá que aluga filme. Você vai lá, entra, compra o seu filme. Ah, não, para você usa Netflix. Não, não tem. Nós temos aqui um que vende filmes online. Olha só, filme de fixação. Ficção. Fixação. É aquele que deixa o cara loucão. 88 filmes. 22%. Cadê os 22%? Tá aqui, ó. Azulzinho. E sabe o que é legal dessa tabela? Ela tá mostrando FA e FR. Frequência absoluta. E frequência relativa. Frequência absoluta, o total de preferências, né? O valor mesmo de votação, que foi na coleta de dados. Mas no gráfico a gente faz o quê? A porcentagem. Relativa, né? E aí, agora, o que esse 88 representa dentro dos 400? 22%. Isso mesmo. Aventura ficou de marronzinho, né? Acho que é um marrom aqui. E legal que 400 para chegar no 100% a gente divide por 4, por né? 4. Então quer dizer que o percentual ali todo foi dividido por 4. É, ó. 88 por 4, 22. 60 por 4, 15 ali 100 por 4, 25. Dá 25. Todos ali 20 por 4, 5. Então todos dividido por 4 vai dar o percentual da frequência relativa. E esse gráfico aqui, ele repartiu, né? Ele fracionou a pizza todinha, ele dividiu tudo. Pode fazer assim? Pode, mas eu acho que é mais prático diferente fazer... desse aqui, que tá juntinho, né? Isso. Mais prático fazer juntinho, tal, para não ter muito sofrimento. Filmes de guerra. Legal, então a gente viu os 4 tipos de gráfico, né? Vocês viram que o gráfico de setores é um pouco diferenciado, porque ele é circular, ele é radial, então aqui a gente tem ângulos, tá? A gente não trabalhou com vocês essa parte, mas dá pra gente fazer uma regra de 3 e saber a parte, né, o quanto o percentual representa cada ângulo aqui. E claro, né, ele vai trabalhar com sempre não, mas não é uma regra, mas é na grande maioria, com a frequência relativa, tá? Isso. E legal que a tabelinha mostrou as duas, né, que a gente veio trabalhando na aula anterior, tá tudo ligado. A frequência absoluta são os valores da coleta de dados e a relativa já é em porcentagem. Gráfico de setores, porcentagem, tá? Sempre vai ser colocado dessa forma para visualizar melhor esse percentual da pesquisa, tá bom? Legal até aí? Isso. Beleza? Aí, olha só. Professor, mas esses gráficos todos aí, não sei o quê, na sala de aula, alguns a gente precisa fazer. Mas na prática, se você tiver aí na sua casa, no computador, o Excel, é muito prático. Tá? Você constrói a primeira tabela, o Excel segue o padrão matemático. Primeira tabela, coloca as informações na tabela, bonitinho, depois seleciona a tabela, vai lá no ícone, construir gráfico, abre, ele te pergunta qual gráfico você quer. Aí tem lá setores, tem lá de pi, tem lá o de coluna, tem o de barras, tem todos, de linha, tem vários outros. Você escolhe, dá o enter, pam, o gráfico aparece. Isso mesmo, lindo. Olha que bacana, né? Agora vamos fazer um exemplo prático junto com vocês, vamos junto? Olha lá então, voltando ao assunto de dengue, né? A pesquisa, né? Foi feita uma coleta de dados, por exemplo, num bairro ou na escola e teve as seguintes respostas. 10 homens responderam que sim, já pegaram dengue. E 12 mulheres também disseram sim, já tínhamos dengue. 15 homens disseram não, nunca tive a doença, nunca peguei dengue e tal. E 18 mulheres disseram também que não, disseram também. Essa aqui é a primeira parte, né? Vamos lá, coleta de dados. A segunda parte é colocar isso em uma tabela, certo? Pronto. Segunda Tabela parte. do Excel aí, ó. Aham, bem simplesinha, né? Olha lá, mulheres... Ó, o total tem que ser 55 em todos os sentidos, seja na coluna, seja na linha, né? O total é 55. E aqui também a gente tem que ter o somatório de pessoas que disseram sim, somatório de pessoas que disseram não, somatório de homens entrevistados, somatório de mulheres entrevistadas. Então, tanto quanto linhas ou colunas vai dando esses resultados aí para vocês. O final, o desfecho de tudo isso, né, depois de ter montado a tabela, com certeza é colocar no gráfico. Então, olha como que ficou, que legal. Olha que lindo. Olha lá, azulzinho, os homens que tiveram dengue e que não tiveram dengue. E as mulheres de que tiveram dengue, aí, né? Isso. Então, uma representação bem legal. Pode grudar a coluninha assim? Pode também, tá? Bem representado aí. Vamos para um exemplo agora? Vamos resolver? Olha lá.
O gráfico abaixo mostra o número de desempregados no mundo em milhões de pessoas no período de 2000 a 2005. Então, em 2000, nós tínhamos 174 milhões de pessoas desempregadas. Em 2001, 176,9 milhões de pessoas. E aí podemos ir fazendo a leitura do gráfico. Lembrando que essas informações estão todas em milhões. Beleza. Aí, com base nesse gráfico, observa-se a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo é de... Aí vamos às respostas? Bora. Vamos lá, temos as alternativas. Isso aqui é uma questão de vestibular, de concurso, enfim. Então, vamos lá. Permaneceu a mesma entre 2000 e 2001? A mesma? Não, né? Aumentou. Então, não serve. Permaneceu a mesma desde o ano de 2002? Cadê 2002? Não, olha lá, aumentou. Na verdade, teve um crescimento sempre, né? Sempre teve um crescimento, porque aqui foi pouquinho, mas teve, certo? Então, também não. Aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002? Vamos diminuir, não é? Então, é 2001 185,4 menos 176,9. Parece que termina com 5 mesmo, né? Aqui, ó, diminuiu entre 2000 e 2002? Não, só aumentou. Não, só aumentou, né? Então, olha só, só observando que o gráfico só aumentou, nós já podíamos excluir letra A, B e E. Permaneceu a mesma e diminuiu, já tá não fora. serviu. Ou aumentou, vamos ter que ver que aumentou. Ele falou que entre 2001 e 2003 aumentou 19 milhões. 2001 e 2003? 19 milhões. E que de 2001 para 2002 aumentou 8,5 milhões. É só diminuir os dois e está resolvido o problema. Vamos fazer esse aqui então, de 2001 a 2003? Bora. 2003, 2001, né? Então, 185,9 menos 176,9? Isso. Isso, né? Aqui zero. Aqui pedimos um emprestadinho, ficou 15, tira 6. Fica 9. 9. 7 menos 7? Zero. 0. 1 menos 1? Zero. 0. Ah, então não é de 19 milhões, É 9 de 9 milhões. milhões. Então, não tá certo também. Com certeza a alternativa correta é a letra C, mas a gente pode fazer para comprovar, né? Vamos fazer. Aqui é de 2002 a 2001? Isso. Então, E aí, Lúcia, 185,4? Isso, menos 176,9. Eu nem precisava ter feito aquela primeira conta ali, porque de 176 para aumentar 19, ia só aumentasse só 10, e aí ia para 186. Isso, verdade. Mas beleza, a gente faz a conta para provar. Beleza. Vamos aqui então? Vamos, empresta 1, fica 14. Aqui empresta 1, fica 14. 14 tira 9? 5. 5. Aqui empresta 1, fica 7. Aqui fica 14. tira 6? Fica 8. 8. 7 tira 7, Zero. 0. 1 tira 1, Zero. 0. 8,5 milhões é a diferença, certinho. Então, a alternativa correta é a letra C. C. Legal, né? Bem E bacana assim, mesmo. uma questão de vestibular, uma questão de concurso. E, primeira coisa, olhou para o gráfico, você já tem que saber, está aumentando ou está diminuindo? Bora conversar É a aqui primeira um pouquinho coisa. para a gente finalizar. Tá? Quando você percebe o que está acontecendo no gráfico, tem gráfico que não vai mostrar isso muito claro. Tem gráfico que vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar, vai diminuir, mas nós precisamos ficar atentos a esses detalhes. Esse gráfico aqui, ele está só aumentando. Se ele está só aumentando, então letra A permanece, letra B permanece, letra E diminui, tá tem fora. que só observar o ano, né? Porque ele também poderia ter invertido, né? Diminui de 2005 para 2004, mas geralmente ele já pergunta na Porque sequência, né? o vestibular não vai fazer o inverso, vai tá? no inverso, né? Mas só dá uma atençãozinha aí, Perfeito, né? perfeito. Caso aconteça... Mas legal, a gente fez uma interpretação de uma questão de Enem, por exemplo, envolvendo o gráfico, só análise de gráfico, não precisava fazer mais nada, só isso. Beleza. Beleza? Vamos brincando com os números então, para finalizar a aula de hoje? Olha lá a pergunta, tá lançado o desafio. Alguns meses têm 30 dias, outros têm 31. Quantos meses tem 28 dias? Pronto, essa é a pergunta. Alguns meses têm 30 dias, outros têm 31. Quantos meses tem 28 dias? Olha para o calendário, 12 meses. Depende do ano também, porque tem ano que, né? É verdade. Depende do ano. Beleza, gente? Tá lançado o desafio, agora é com vocês, juntamente com as atividades de sala, vocês tragam a resposta de tudo, inclusive do Brincando com os Números. A gente fica por aqui, mas já tá de volta.